abrir o programa hoje? Abrir o programa de uma forma tão livre, leve e solta? Não, chegando assim. Sejam todos bem-vindos. Muito boa noite. Eu posso tentar. Então vai. Já estamos valendo? Tá Ou a gravando? gente pode iniciar uma conversa e vai dando? Pode Não, ser. sempre é bom pedir pra compartilhar, pra Sim, salvar, pra mandar o claro, vídeo. muito bem. É porque quando você fala assim, eu fico com vergonha. É, exatamente. Se você não tivesse falado, eu ia fazer naturalmente. Falei, Você quer vamos- fazer? Aí me gera um peso na consciência. Saco, vou ter que falar, tá gravando já. Quando fala que tá pressão. gravando, a gente fica com medo. Mas você- Até assim, você tá assim, ó. Não tá gravando. Aí você já dá uma Tá sentada, gravando. né? Já Já arruma fica o aqui, paletó. você já fica com medo. É. Mas faz parte, né? A gente vai aprendendo aqui. Vamos dar um oi lá. Oi, gente, boa noite. Sejam bem-vindos ao Chaves em Pauta. Sua vez. É minha vez agora? É. Já sim. Pessoal, muito boa noite. Hoje teremos uma convidada simplesmente fantástica. Muitas histórias, uma pessoa que tem muita curiosidade para trazer para a gente aqui. Ela é engenheira de segurança do trabalho, engenheira de obras e ainda cursa teologia. E Santista. E santista. Graças a Deus, essa é a minha maior qualidade. Nossa! Eu concordo em discordar, mas tudo Eu bem. concordo em discordar, é isso. Pessoal, seja bem-vinda, Luana. Obrigado por aceitar o convite. E vamos conversar. Conte pra gente um pouco da sua história e traga um pouco da sua experiência do mercado imobiliário, das construções e o que você enxerga desse mercado para o cliente, em relação ao cliente ao mercado e o mercado ao cliente. Mas antes de começar oficialmente, gente, vamos pedir se o assunto imobiliário te interessa, se saber um pouco mais sobre obras, tanto de empreendimentos que estão surgindo, quanto reformas, autorização, RT, permissão, prefeitura e tudo mais, esse é o seu episódio. Então já clica aqui em compartilhar, manda para a pessoa que você sabe que se interessa sobre esse assunto e já deixa o seu joinha, que é para o nosso podcast chegar ao maior número de pessoas e tá na mão. E tá com a chave na mão de quem interessa, né, Porque Raul? aqui é Chaves em Pauta. Chaves em Pauta. Luana, conta pra gente como é que você entrou nesse mundo da engenharia civil, da engenharia de segurança do trabalho. O Raul até comentou, mas não é um mundo muito masculino. Também concordo em discordar, a mulher está onde ela quiser. Onde ela quiser, do jeito Mas- que ela quiser. Mas não foi nesse sentido. Calma aí, Ele não gente. quer dizer que nós fazemos tudo muito melhor, sabe? Ele não quer dizer isso, né? Não, jamais. Não, jamais, né? Não, eu realmente concordo que engenharia civil é aquela coisa de chão de... Eu ia falar chão de fábrica, mas não é obra. É né? Chão de obra. É Poeira é mesmo. Poeira, é sujeira, É sujeira é o tempo cimento. Mas, vamos lá. Por que engenharia... Por que engenharia civil? Antes, eu acho que é válido a Luana contar também que antes de ser engenheira, ela era mestre de obras, isso? Sim, exatamente. Podemos começar por aí? Esse é o mais legal, gente. Esse é o mais legal. Exatamente. E é engraçado vocês começarem por isso, porque, na verdade, o meu pai, ele também tinha esse preconceito, né? Inclusive, eu fiz primeiramente o curso técnico de mestre de obras, justamente porque o meu pai não dava credibilidade, porque eu era uma mulher, e ele falava, não, por que você fazer engenharia civil? Tem tantas outras coisas pra você fazer, por quê? Porque ele é do ramo da construção, né? Só que, quando eu sempre gostei de estar com ele nas obras, desde a época da creche, meu pai fez o fórum ali perto da prefeitura, sabe? Ele que construiu ali. Então, eu ia pra creche, ele me deixava na creche, ia pro trabalho, e a creche era ali do lado, e me pegava na creche 4 horas, a obra ficava até as 5, então eu já ficava com ele lá. Uma hora na Uma hora obra, já foi o suficiente por um tempo. Querendo mandar tudo Querendo nos mandar em peão. todo mundo, como sempre, muito mandona que sou. Mas foi engraçado, porque aí quando foi com 15, 16 anos, eu falei, não, tô agora no colegial, né? Eu quero cursar engenharia. Ele não deu muita credibilidade. E quando eu completei 18 anos, ele falou assim, não, se você quer mesmo cursar engenharia, vou primeiramente te pagar um curso de mestre de obras. Porque pra você, ele... É uma coisa que eu carrego muito comigo. Porque pra você Mandar, você precisa saber fazer. E faz muito sentido isso. Palmas pro Muito seu pai, sentido isso. concordo plenamente. Não, e eu uso muito isso, Bacana. sabe? Sim. E é engraçado, porque no decorrer dos anos aí, né, depois de formada, tudo, eu peguei alguns serviços com ele. E foi muito legal a forma como ele respeitou a minha posição. Ok, estou num patamar em relação
a trabalho acima dele, mas calma aí, ele que me ensinou. O princípio de tudo, que para eu ensinar alguém, para eu cobrar alguém de fazer, eu tinha que primeiro saber fazer. Não, eu achei maravilhoso, porque uma das coisas... um segredo aqui, apesar de trabalhar com marketing, de formação eu sou engenheira, mas uma das coisas que mais pegava, e eu tinha essa sensação que eu falei assim, gente, quem trabalha em campo mesmo, quem bota a mão na massa, sabe muito mais do que eu. Na teoria, a prática é outra. Não, totalmente. É porque no papel tudo funciona. Tudo dá muito certo. Você fala, tem um processo Todos os cálculos lá. são maravilhosos. Tudo dá entendeu? exato, E o sabe? É bacana tudo muito também é certo. você pensar que hoje, toda a sua experiência da prática, hoje, cara, é substancial para você estar à frente de uma equipe, estar atuando ali. Então, porque você entende o que o cara tá passando. Exatamente. E faz total diferença. Sim. E aí, entrando no assunto, né, como nós começamos em relação a ser mulher, isso faz tanta diferença que quebra um pouco o gelo entre mim e os meus colaboradores. Mas calma aí, ela tá falando isso porque ela tem propriedade no que ela fala. Obviamente que não sabemos de tudo e graças a Deus por isso, né, porque senão não teríamos como nos desenvolver em nada. Mas é engraçado porque outra coisa que meu pai falava muito também é assim, ó, Luana, a pessoa que tá lá tem 50 anos, ele é pedreiro a vida inteira, ele não soube fazer outra coisa. É com ele que você tem que aprender. E eu trouxe muito isso comigo e trago isso até hoje. É uma das formas, é uma forma que eu tenho de quebrar o gelo com ele, sabe? Então, quando eu vou ali desde o princípio fazer uma entrevista, eu não vou ficar só falando, vendendo meu peixe, ó, eu sei colocar um piso, eu sei subir uma alvenaria, eu sei pintar, eu sei fazer isso, sei fazer aquilo. Como mestre de obras você aprendeu. Não, totalmente, porque o curso de mestre de obras, ele te dá muitas aulas práticas, né? Muitas aulas práticas mesmo. E numa obra hoje, o essencial é que o seu mestre esteja extremamente alinhado com o seu engenheiro. O engenheiro, ele não consegue fazer absolutamente nada se não tiver alinhamento nenhum com o mestre e vice-versa. Eles são ali a chave essencial da obra, sabe? Vamos pensar assim, se o engenheiro falar, sobe uma parede aqui, e o mestre de obras falar, não. Não faz sentido subir aqui. Não vai subir. Não pode subir, na verdade. Tem que ter, obviamente, um bom senso de ambas as partes, mas os dois precisam caminhar muito bem. E é engraçado isso, porque o meu pai, ele sempre falou muito isso pra mim. E eu sempre vi a forma como ele tratava os meninos dele. Meu pai é uma pessoa muito brava, sabe? Meu pai é baiano, arretado mesmo. Minha mãe também. E era engraçado, porque ele todo valentão dentro de casa. E quando eu via ele falando com os meninos, era de uma maneira diferente. Não que ele não tinha uma postura. Não arregava, né? Não, mas ele mais... sabia como falava. E eu achava, nossa, eu falava um absurdo. Eu falei, pai, mas o fulano não tá vindo trabalhar. Porque chegou um momento que eu começava... Ele abriu uma empresa, tudo, né? Que eu começava a fazer o controle de ponto e soltar pagamento. E meu pai falava, eu falava, pai, fulano não veio trabalhar uma semana. Luana, se eu não der esse dinheiro pra ele, vai faltar em casa. Ele não vai vir semana que vem, não. Ele falava logo assim, falei, tá bom, pai, deixa ele que não venha. Aí ele falou, não pode ser assim. Tenho que chamar ele, conversar e tudo. E aí eu comecei a pegar mas isso sabe, e é muito engraçado. Eu tenho um isso. amigo meu que eu vou ver se ele topa vir, mas ele tem uma empresa de pintura. Ele é pintor, mas ele tem uma empresa de pintura, ele faz o serviço, porque ele fala pra mim assim, eu falo assim, nossa, mas Léo, com toda a sua experiência, com a tua empresa, por que é que você continua fazendo, executando necessariamente o trabalho? Ele falou assim, o que você tem que entender é que a coisa mais difícil que existe no mercado de construção, pintura e reforma é mão de obra boa. Qualificada. Tipo assim, mão de obra qualificada, mão de obra boa e responsável. Ele falou assim, é fácil você achar um carinha que vai falar pra você que vai vir. Ele não vai vir, ele não vai aparecer e você corre o risco ainda de colocar essa pessoa na casa de alguém e essa pessoa furtar ou causar algum dano e você é o responsável. Isso. É exatamente isso. É exatamente isso. E aí eu entendo teu pai, do tipo assim, vamos conversar, vamos ver. Pra eu entender isso, de verdade, eu só entendi mesmo quando eu comecei a sentir. A Luana que começou lá atrás é outra, graças a Deus, totalmente diferente. Porque eu só comecei a entender que, de fato, eu precisava entender, que eu precisava conversar, eu precisava trazer, entender as pessoas, ler as pessoas, né? Que a gestão de pessoas, ela é tudo, em qualquer área. E na civil não é diferente. No canteiro de obras, o gás acaba de uma mesma pessoa 5 vezes na semana. A conta de luz é cortada toda semana. Toda semana. A mãe morre, meu Deus do céu. Quantas vezes? A avó, então, sem comentários.
E a gente precisa ter esse feeling de entender, mas calma aí. Ó, que vem tá cá, fulano. acontecendo? Você tá né? matando a sua avó por quê? Vamos né? conversar lá. qual o motivo da morte dela dessa vez? E tem que ter tudo isso. Mas foi difícil. Foi difícil e eu pegava muito isso do meu pai. A minha maior referência hoje dentro de obra é o meu pai, sem sombra de dúvidas. E o legal dessa empatia que você tem, eu não sei se talvez por você ser uma mulher à frente, a empatia soe um pouquinho mais fácil, talvez, em relação aos demais. Não sei se você tem essa mesma percepção que eu estou imaginando que seja, de fato. Eu acho mesmo? Eu acho que Tipo a mãezona não sei, da você vai falar, hora, mas assim. na verdade, Mãezona mesmo. a gente pode, aí você vai confirmar, mas na minha visão são dois aspectos, né? Pode ser menos respeitada porque é mulher, e aí ela é vista como frágil, e ao mesmo tempo pode ser respeitada porque conversa de uma forma mais assim. Mas eu acho que até a pessoa, de forma geral, entender que essa forma de comunicação é mais legal e respeitar leva o conhecer, o ganhar confiança. Talvez sejam dois momentos distintos, né? Num primeiro momento, esse bloqueio de ter ali uma mulher à frente, e depois quando conhece, vê todo a expressão da profissional ali em si, aí vê o acolhimento. Você sabe da que mãezona. eu trabalhei, por exemplo, trabalho, né, com eventos. Então, ninguém vê o por trás do evento, né? Todo mundo vê o evento pronto. Sim. Mas o por trás do evento a gente chama de peão, porque Sim. Tem colaborador montando stand, colaborador montando painel de LED, colaborador montando tipo tudo. assim, tudo. E aí peão, são os peões mesmo, eles chamam de peão, né? Aí você imagina uma mulher, tendo que comandar todo mundo. Então, ao princípio, você escuta os risinhos, você escuta as piadinhas. A hora que você entra, você sente que tá todo mundo olhando pra você. Exatamente isso. E aí, como é que aí, Lu, você conta o que você fez, mas como é que eu quebro isso? Do tipo assim, eu sou uma pessoa que observa muito, então eu vejo que você chamou o fulano de bolacha. Aí eu vejo o tal bolacha fazendo alguma coisa e falo assim, bolacha, sacanagem, vamos lá. Aí ele já olha pra mim assim, do tipo... Que intimidade é essa? Eu vou mais além que eu dou um apelido pra pessoa. Bolacha, não, tipo não. assim, Eu dou um apelido pra pessoa. Eu já É. começo dando, eu entrevisto, tem a integração do bonitinho, eu já dou o apelido. Tem todos os apelidos que vocês puderem imaginar. E é engraçado, quebra muito o gelo. E às Totalmente. vezes, tipo assim, ou eu chamo o cara pelo apelido, ou então eu dou um apelido, tipo assim, era bolacha, eu chamo o cara de biscoito, aí as molecadas já dão risada e caem em cima dele. Eu falo, gente, mas bolacha é aqui, no Rio é biscoito, então, tipo quebra assim, muito gelo, sim. e aí a esse galera jogo de cintura. começa a rir com você, e começa a te tratar bem, e começa a aceitar que você ali tá no meio deles e que tá tudo bem. Sim. É bizarro. É uma quebra de gelo forte. Não, né? e é engraçado, porque vocês estavam citando a questão de como provar isso. Por mais que fale que não, a gente precisa sim provar algumas coisas. Claro que não de uma maneira, não, só tô fazendo porque você duvidou de mim. Não é sobre isso. Quando eu terminei meu técnico em mestre de obras, eu tinha um trabalho estável aqui em Sorocaba, só que eu queria trabalhar em construção. Meu trabalho era, não era construção, eu até trabalhava com engenharia, mas não era engenharia civil. Eu trabalhava com agronomia, inclusive. Era uma empresa, Centro Brasileiro de Bioaeronáutica, que eles faziam equipamentos voltados para aviação agrícola, tudo que pulverizava, sabe? Uau, legal. E eu tava na parte técnica, então eu montava relatório, pegava gráfico, tava nessa parte. E tava tudo bem para mim, só que eu queria ir, de fato, para a engenharia civil, para a construção. Sangue. O que eu fiz? Terminei meu curso. Beleza, já provei pro meu pai que é isso que eu quero mesmo. Comecei a mandar currículo pra Deus e o mundo. Ele não te contratou? Meu pai, de jeito nenhum. De jeito Vou nenhum. facilitar pra quê? Não, de forma alguma. Pro meu pai, na verdade, sempre trabalhei de graça. No sentido de, tem que fazer tal coisa. Faz um projetinho aí, é bem assim. Desenha tal coisa aí, levanta um orçamento de tal coisa. Assim, desse jeito. E o tempo todo. E aí era uma cobrança, porque eu não podia errar. Porque meu pai duvidava de mim, então eu não podia errar isso. Então, uma cobrança interna sua com você mesma, né? Eu mesmo me cobrava. Eu falei, não, eu não posso errar.
De jeito nenhum. E aí eu mesmo me pressionava a não errar. E a cidade que me chamou, por coincidência demais, foi Santos para trabalhar. Olha. Saí da minha zona de conforto aqui, roupinha lavada, comida na hora que eu quisesse. Gente, o meu dinheiro era só meu. Morar longe da mãe é muito difícil. Eu não tinha que pagar Caramba. uma bala dentro da minha casa, só que eu queria ir para a construção. E fui cuidar de 17 prédios como encarregada. Na época lá, o Jorge, ele me deu um apoio, assim, surreal. E a dica que ele me deu, que meu pai nunca tinha me dado, eu até falava que ele era o meu segundo pai, porque ele que cuidou de mim. Eu tinha 19 anos, eu era uma menina mesmo. E ele falou, ó, a única dica que eu tenho pra te dar é não chorar na frente de peão. Você não pode chorar na frente de peão. Você não vai chorar. Se você quiser chorar, você vai pro banheiro, chore no banheiro, depois você limpa o rosto e volta como se nada tivesse acontecido. Se maqueia, fica linda. Se nada tivesse acontecido. Eu falei, tá bom, é só isso, O resto eu vou te ensinando. E foi exatamente isso. Só que lá, eu trabalhava com reforma de fachada. A pergunta que não quer calar. Quantas vezes você correu pro Olha, banheiro? várias vezes, mas ninguém não me... Tanto é que os Mas meninos... ninguém sabe. Não. Agora eu acabei de revelar que muitas vezes eu corri pra chorar, até porque eu tava longe da minha família. Não, gente, as pessoas normalmente elas mudam de cidade e pegam uma casa. Eu primeiro peguei um emprego e depois eu fui procurar uma casa. Então foi tudo muito novo. E Santos é uma cidade turística, tudo absolutamente caro, assim, muito caro mesmo. E eu fui com a cara e com a coragem, sem demonstrar fraqueza. Tanto é que os meus meninos falam que eu não choro, que eu não tenho lágrimas. Porque até hoje eu tô com Eu acho ótimo. com esse conselho, não choro. Você vai me ver chorando? Na igreja, assim, abaixada ainda, mas num canteiro de obra de jeito nenhum. E aí os meus meninos, eles falam que eu não tenho lágrima nenhuma, como tenho um sentimento que no meu no lugar do meu coração tem uma pedra. Eles falam, É uma engraçado. brita. Não, é uma brita, exatamente. A brita 1, talvez. E aí, quando eu fui... Ela tá Piadinha! Tá Piadinha! demais, hoje ela tá muito assim, Ó, né? Vamos ter que salvar esse recorte. pelo amor Não, de tá Deus. demais, tá demais. E aí, lá a gente trabalhava com reforma de fachada. Prédios de 20 andares. Como se reforma uma fachada? Descendo Caramba. na cadeirinha. Rapel. E como que eu confiro? Como que eu cobro alguém o serviço? Como que eu confiro o serviço? Descendo na cadeirinha. O que eu tive que fazer? Um curso de NR35, um outro curso que eu tinha que descer na cadeirinha. Rapel ali. Exatamente isso. Não era balancinho. O balancinho é aquela estrutura maior que Uhum. você pode colocar um balde lá, uma maceira lá, tudo bonitinho. A cadeirinha não, é literalmente uma cadeirinha. E foi lá que eu tive que aprender. E foi engraçado que o Maguila era o meu pior colaborador lá. O apelido dele, Maguila. Era o meu pior colaborador. E foi o Maguila que me ensinou a descer na cadeirinha. Ele falou assim, vai mesmo, patroa? Eu falei, vou. Tem certeza? Eu falei, tenho. E fui. Depois desse dia, se duvidavam de Maguila mim... trabalhou melhor. Nossa, o Maguila, agora ele nunca... Não preciso conferir o serviço dele. Não, depois desse dia, nunca mais eu precisei provar Nada pra alguém. nada pra aqueles meninos lá. Caramba. E foi. Só que eu tive que fazer algo. Então, assim, eu já era legal, já apelidava, já brincava. Sentava ali no meio de... vamos tomar uma cerveja? Vamos sentar no boteco mesmo, do jeito que eles estavam. Tem que comer marmita na calçada, porque não tem onde sentar. Vamos comer todo mundo junto. Não bastava isso. Parou quando, de fato, eu desci na cadeirinha e Provei que eu fazia tudo que eu eles conseguia faziam. fazer. Obviamente que eles, com muito mais habilidade que eu, visto que eles já trabalham com isso há muito tempo. Sim. Então, ok em relação a isso. Mas só de ter a coragem de descer... Exatamente. Eu tive que... E é engraçado usar esse termo como uma questão de empatia, me colocar no lugar do outro, porque é mais fácil... Aí eu comecei a entender quando eles reclamavam de determinadas dificuldades. Essa corda tá ruim. Isso aqui tá desse jeito. Você começou a Eu dar mais comecei a valor. entender. Sim. O quanto a gente se colocar de fato mesmo. É muito fácil eu cobrar. O ditado, a grama do vizinho é mais verde, vale pra tudo. A mesma coisa que a dificuldade do vizinho é menor que a minha. É sempre assim, quando eu vejo de fora. Tá reclamando porque gosta de reclamar. Não, gente. Não é assim que tá funciona. ruim. Não, mas é que tudo do outro É menos é importante. menos que o meu porquê. Entendeu? E aí, essa questão da empatia foi muito em relação a isso também. Eu, de fato, entender
a dificuldade de cada pessoa e conversar. E eu carrego isso comigo muito hoje. Tava, inclusive, conversando com o meu parceiro de trabalho hoje, que eu tava contando uma situação pra ele, e eu falei pra ele, falei assim, olha, entender, muitas vezes a gente é curioso de querer saber de fato a vida da pessoa mesmo, mas muitas vezes faz muito sentido você saber. Você numa conversa aleatória, numa roda aleatória ali, jogar a conversa fora mesmo, faz muito sentido você saber algumas características da pessoa, para que caso aconteça algum problema, você, opa, tal dia a pessoa falou tal coisa pra mim, então faz muito sentido ele agir dessa forma. Tipo, você não justifica, mas explica, né? Explica. Nossa, ela tá demais hoje, você viu? Sim. Não justifica, mas explica. Cheia das frases, Não, né? Hoje eu tô com frases de efeito. Tá demais, não. Empolgada. Gente, ó, deixa eu. Até esse momento, vou resumir a pauta para quem tá nos assistindo. Se você, meu querido, é alguém que está desejando construir ou reformar, confie na sua equipe, presta atenção em quem você contrata. E se for uma pessoa de confiança que trabalha bem, valoriza, Muito. porque tá difícil. Sim. Então, se você encontrou um pedreiro de confiança, se você encontrou um pintor de confiança, se você encontrou um mestre de obras de confiança, Valorize. valorize. Abraço. Ó, aqui, ó. Abraço. Por favor. Eu acho que Caramba. essa é uma das primeiras lições desse bate-papo. Sim, eu sim. acho que fica nisso. Porque se você que tem essa expertise, que trabalha com esse público, tá falando, gente, é difícil achar pessoal Não, de totalmente. qualidade, mão de obra de qualidade, que faça o trabalho, que trabalhe, que execute. Se você, então, meu querido, que tá pensando em construir, reformar ou comprar um empreendimento, valoriza. Sim. Eu acho que uma das coisas que a gente tem que começar a prestar atenção, e aí entra no mundo do gratiluz e gratitude, é realmente ter um pouquinho de gratidão. Porque se você Sim. tem hoje onde morar, alguém construiu. É importante isso. Entramos nesse assunto. Alguém Muito. construiu. E se alguém construiu, foi a sangue, suor e lágrimas. Muito. Lágrimas no banheiro! No banheiro, Mas- entendeu? O que Lágrimas. tá Lágrimas no acontecendo hoje aqui, meu Deus? Você viu, né? Que é isso? Vou sair daqui chorando e não vai ser no banheiro. Você viu, né? Vamos lá. Caramba. Ó, round 2 agora. Round 2. Não, dando um pouco a sequência da questão da engenharia e tal, beleza. Então a gente já percorreu toda essa história. O que nós tiramos a prova aqui? Você teve que provar muita coisa para você entender e ter empatia hoje com o que estão trabalhando com você. Certo. Bacana. Hoje, a engenharia vista por você, a mulher engenheira, hoje, o cliente que chega buscando apartamento, aqueles detalhes que estão ali dentro do edifício, o que você teria a trazer para a gente assim, como uma experiência? Olha, não é tão simples assim. Não, o cliente é difícil, entendeu? É, Foi ótimo, né? foi Gostou? boa, foi boa. Você que quer comprar um... É difícil. Cortes. Ó, Me quebrou a pergunta, mas vamos ó, lá. vamos lá. Ó. Vou resumir, porque o Tá. Raulinho tá prolixo Não, aqui. não, Não, eu tava chegando lá, mas me quebrou a pergunta. Tudo bem. Você como engenheira de obras, se eu estou comprando um empreendimento na planta, o que eu tenho que observar? Ou quando eu vou lá fazer uma visita no canteiro, o que você acha que eu tenho que olhar, prestar atenção? E se você estiver tocando uma obra de um particular, o que é importante também? Eu acho que são 2 viés importantes. E Sim. depois em reformar. Construir, vender e Vender e reformar. reformar, nossa. Vamos em todas essas... Tá, não... Exatamente. Era essa a ideia, chegar nesse sentido. E até mesmo depois, num próximo momento, falar, por exemplo, a pessoa que está reformando, o que ela observa de uma edificação. O que ela está observando ali, o que ela consegue fazer. Às vezes o que a pessoa ela tem ideia de fazer não necessariamente entra É a no parada projeto. do vou derrubar essa parede. Isso, Posso, a parede qualquer não. jeito, Gente, a não qualquer derrubem. custo. Não saiam derrubando parede, gente. É muito sério isso. E aí uma outra questão, para não ficar tão longo, é trazer para o cliente que está assistindo a diferença entre a construção pautada em bloco estrutural e a que tem ali a alvenaria com vigas Peraí, e ó, colunas, vamos né? ó, Cortando. fatiar esse elefante. Sim. Primeiro, Vamos. canteiro de obras. Certo. Em poucas palavras. Tô aqui querendo comprar um apartamento na planta, vou visitar o canteiro. O que encanta, o que dá medo e o que eu tenho que observar antes de tomar minha decisão de, tipo, esse é o meu empreendimento.
visando que você está construindo sonhos, acima de qualquer coisa, é você dar credibilidade, entender a credibilidade do lugar que está construindo o teu sonho. Primeiro ponto. Segundo ponto, pensando numa questão de valorização, a localização do imóvel, com toda certeza. Tá. Porque hoje em dia, nada é para sempre. Então, vou precisar passar para frente em algum momento, o quanto isso vai me valorizar lá na frente. E a gente pode falar que não é um fator importante, mas é sim. Porque a nossa cabeça, ela muda muito rápido. Sim. Hoje eu tô numa realidade, daqui a um tempo tô em outra, então a localização, ela sim, é muito importante. E, obviamente, em relação à credibilidade da construtora que tá cuidando do seu Tem sonho. documentação que eu tenho que pedir, perguntar e descobrir se tem? Sim. A princípio, na construção do imóvel, não, porque você já, no caso, prédios mesmo, apartamentos. Isso, quando você for desmembrar ali, até o Raoni mesmo, ele fala melhor que eu em relação a isso. Existe toda uma documentação que a construtora em si, ela já tem que te dar todo o suporte em relação a isso. Então, a princípio, num canteiro, enquanto tá na parte de construção assim, é mais entender mesmo como é feito toda aquela construção e a credibilidade da construtora que tá fazendo aquilo, realizando o seu sonho, construindo o seu sonho. Eu acho que a princípio é isso mesmo. A questão de documentação é muito mais... Eu acho que eu não A princípio consigo... você tem ali o RI e depois que é realizado todo o desmembramento. É porque, lógico que não é muito comum, mas a gente vê que acontece de vez em quando, você compra um imóvel na planta e de repente... Ele para. Aí entra naquilo que exato. a Luana trouxe. O cliente, ele carece de pesquisar, ver, de fato, a construtora, o histórico da construtora, né? A solidez, de um modo geral. E também o que está por trás. É um empreendimento com crédito associativo, qual é importante. o fundo. Então, tudo isso faz... É importante. É fazer essa pesquisa mesmo, porque já aconteceu e sabemos que é muito comum. Sim. Infelizmente, não era para ser. Do que deveria, Exatamente, não era para ser comum, mas infelizmente acontece muito. É raro, mas acontece sempre. É raro, mas acontece uma frequência absurda. É isso, você realmente ter certeza e assim, gente, rede social, melhor... Eu costumo dizer que a melhor propaganda é o boca a boca, né? Sim. Ter uma noção e um pouco de senso também em relação aos comentários em redes sociais. Porque, gente, obra atrasa, tá? Só pra deixar claro que a obra, ela atrasa e não é minha culpa, tá? Vamos lá. Não é minha culpa. Por que uma obra atrasa? Nossa, são muitos fatores. Tá. Primeiro que eu não posso... É pra você saber, né, minha amiga? Gente, minha amiga, são você aí que tá fatores. construindo, reformando. Por que uma obra atrasa? Até pra gente ter essa empatia do tipo... Vamos começar lá atrás. Lancei um empreendimento. Não. A Luana nem entrou pra construir ele ainda. Luana nem chegou Não, a a ser Luana tá lá contratada. terminando outra obra pra começar a construir a sua. Atrasa já no lançamento. Vamos colocar a culpa na equipe de marketing agora? Que falou que ia sair Que falou que ia sair e né? não calculou. Ok. Então, só que assim, já tá contando, tá? Porque pra eu lançar um empreendimento, eu já Eu tenho prazo de entrega. combinei ali com o meu fundo, que eu preciso... Pra quem que eu tenho que pagar? Quem tá investindo na minha obra? Tá. Eu já tenho um prazo, eu não vou, eu quero comprar e vou começar a construir. Tô oferecendo agora esse empreendimento, vou começar a construir daqui 2 anos pra entregar daqui 4. Não funciona assim. Então... Quando eu consigo um fundo, eu já tenho que dar pra esse fundo o mínimo de satisfação. Tipo, vou entregar na data tal. O fundo, ele meio que te dá essa data já, não é nem Amigo, você eu te que dou dá. o dinheiro, mas você precisa Mas entregar. qual que é o prazo? Tá. Entendeu? Exatamente. Então... Geralmente o que se tem aí é um prazo de 36 meses a partir do lançamento. E a gente tem basicamente 12 meses, 10, 12 meses de comercialização Valendo! Só vai. e 24 meses de construção. É muito apertado mesmo. Não, é apertado. E o que é válido também trazer aqui é que existe o prazo contratual no qual uma empresa trabalha e tem um prazo legal de mais 180 dias após o término desse prazo mas contratual. 180 dias é muito dia pra quem mas- tá querendo Não, é morar. muito dia. Mas E é aí, importante falar sobre isso, porque muitas vezes quando você compra, você pensa que não. Fui lá, Vai ser nessa comprei data. e a partir de agora, vamos contar 36 meses. Não funciona dessa forma. Ninguém me avisa que tem 180 dias de... sim, é um Importante, prazo gente, legal. 180 dias, gravem esse número, Mas assim, é importante. aí a Luana pode dizer até melhor,
Mas, por exemplo, a construção, ela não está em um ambiente controlado. Não, aí Tá a Luana vai exposto contar aí as É. paradas Chuva e que tudo pode... mais. Então, assim, primeiro ponto é que tá lá no lançamento, tá lá Existe uma data de início marketing, mesmo. existe uma data realista. É isso. Esse é o primeiro ponto. Ok, vou começar uma obra. Como que eu executo alguma coisa? Eu tenho terreno, mas eu preciso de um projeto. E como a gente falou anteriormente, no papel, tudo é lindo, tudo é perfeito e tudo funciona. Já fiz um estudo do solo, já entendi. O pessoal lá de novos negócios, ele já foi lá e já viu que o terreno ok, até porque eu tô lançando, fiz todo um projeto arquitetônico. Mas a hora que você começa a cavar, filha... É igual quando você vai arrumar seu guarda-roupa. Você destina 2 horas do seu dia pra arrumar seu guarda-roupa e você passa o dia inteiro, e nunca não acaba. termina, e você deixou a outra parte pra semana que vem, só que quando você for começar a outra parte, a que você arrumou semana passada, ela já tá bagunçada de novo. E é muito aí isso. você entra É nesse- surpresa, é surpresa. E é engraçado, porque é tudo culpa da obra. Porque de fato é uma obra. Mas tem outros culpados antes da obra. Aí vamos lá reclamar com Deus agora, que mandou chuva, muita chuva no mês de janeiro, muita chuva. Mas dá-lhe chuva, Não, Sorocaba! muito, alagamos tudo. Parou a obra. De quem que é a culpa? Da obra? É de Deus? São Vou reclamar Pedro. com Deus? E aí, Deus, tem como você não mandar chuva esse mês? Porque, olha, tenho que terminar aqui Tô minha aqui com a pavimentação. obra. Não posso. É questão natural, não posso. Contratei o José. É um pedreiro, sem sombra de dúvidas, assim, é o melhor pedreiro. José matou a avó 5 vezes. Ok, tiraram o gás dele? Cortaram a luz dele? Tudo bem. Mas o José estava passeando no canteiro de obra e ele torceu o pé, porque ele quis torcer o pé. O José torceu o pé. José ficou afastado. 6 meses. E quando ele volta, o José é o mesmo? Não. José não tem mais mesmas habilidades. Não, o José já torceu o pé. Fora quantas vezes ele já quebrou o braço, quantas vezes já furou o pé com prego, mesmo eu estando de botina. E aí? Então, mão de obra. Valorize. Valorizem o José, mas entendam que ele pode se machucar. Ou nem só isso, tem gente que age de má fé mesmo. Quantas mensagens? Ontem foi outro comentário que nós fizemos na obra. Mandei mensagem pro empreiteiro, viu? E aí? Era pra você começar dia 25 com mais 5 pessoas. O pessoal tá vindo do Nordeste. Eu falei, nossa, se chegar esse ônibus que ele tá realmente falando há 2 meses atrás que ia chegar, eu não vou ter obra pra eles. Tem mais essa ainda. O povo tá vindo, a gente pega a mão de obra de qualquer outro lugar. Porque aqui não tem. Não chega aqui, não sei pra onde tá indo. E também não tá indo pra outra obra, não sei. Então a mão de obra, ela também É escasso. escassa e atrasa também, gente. Atrasa muito. Fator humano, galera. Gente, o ser humano colocou a mão, alguma coisinha. Todos os detalhes nesse momento vai gerar uma diferença. Gera. Não, O mas é caminhão- importante, porque, por exemplo, assim, essas mesmas coisas que você está citando para uma construção do zero, uma obra, vale para um empreendimento de apartamento que você compra, Sem vale para dúvidas. uma casa que você está construindo do zero e vale também para uma reforma que você decida fazer. É muito claro isso quando você conversa com alguém. E aí, como é que tá a vida? Nossa, tô reformando. É a mão na cabeça e a cabeça pra baixo. A oração aqui. ó. Ninguém Olha, fala, tô reformando, uhul, sorrindo. Não, não é. É legal você reformar, é legal você construir, mas, gente, é impossível não ter dor de cabeça. Porque não tem o que prever. O né? processo é cansativo. É cansativo. É muito cansativo. Então, ok, a gente já falou que, né, tem a questão natural, tem a questão da mão de obra, material. A empresa de Concreto. acabamento elétrico, não vou nem falar do concreto, porque Estamos aqui perto da pelo amor de fábrica. Deus, né? O acabamento elétrico, ele só oferece pra mim, porque o José também pode quebrar o pé lá o motorista lá do acabamento elétrico, ele também pode quebrar o pé lá. Não é só pra mim. Uhum. Então é só culpa da mão de obra? Não, mas e o maquinário que tá criando o acabamento elétrico também pode ter esse problema. Ele não tem só a mim a servir. Existe toda uma programação. E a realidade de hoje é que tá tudo muito imediatista. Você nunca vai entrar no Uber e vai falar que você tá adiantado, que o Uber pode ir devagar. Não. Tô atrasada. Por favor, pode ir rápido. Não se preocupe. É a mesma coisa. Quando você vai contratar uma mão de obra, quando você vai contratar um prestador de serviço no geral, ou materiais, fornecedores.
Viramos um mundo do Gente, fast food, né? Da É mesma tudo maneira muito, é como a gente pizza, acha é pastel. que quer comer tudo pra ontem, É né? assim. E aí esse é o problema. Só que assim, o atraso voltamos, culpa da obra. Só que já atrasou lá atrás. Suas costas é larga, já Não, eu já aceita. tô acostumada. E aí é engraçado, porque aí a gente já vai pensar lá no final. Quando eu já tô começando a receber os clientes pra uma vistoria, o cliente ele já chega possuído pra tipo, ver o apartamento dele. Ele já chega bravo. Por quê? 3 anos atrás, já começaram a enrolar ele em algum momento. Como uma documentação. Ou depois que saiu o número da matrícula do imóvel. Mas um setor enorme lá atrás já começou a atrasar. Então ele já chega como? Bravo. Por quê? A culpa é da obra. E aí entra a questão da empatia, de você A culpa é minha, eu coloco ela aonde quiser. Exatamente. Só que não, porque dói. Não coloque em mim, porque dói bastante. E aí entra nisso, sabe? Então, assim, vou comprar, entenda que... pode atrasar. Pode, tudo bem. pode. É triste. Mas, infelizmente, essa é a realidade. Gente, E mas não é adianta- falta em de qualquer- planejamento. Não, mas em qualquer coisa, realmente. Por exemplo, quando eu fui pintar minha casa, o cara falou que pintava em 1 semana. Tava ele lá na minha casa 3 semanas depois. Eu falei, cara, era só pintar as paredes, né? É isso. Mas realmente, teve dia que a moto quebrou, teve outro dia que a filha passou mal, teve outro dia que não deu pra ir, teve outro dia que choveu, aí não podia Sim. pintar porque tava muito úmido. É que como a construção também puxa vida, a gente tá falando de algo muito grandioso, Sim. né? Então, cada detalhezinho ali, ele vai Faz ser total diferença. também grandioso. Então, os detalhezinhos não são só detalhezinhos, Não, né? não. Porque é um acúmulo, né? É um detalhezinho aqui, outro aqui, daqui a pouco virou. Tudo é grandioso. E aí que é engraçado. Eu falei também uma frase essa semana. Um amigo meu perguntou: você tá cheio de coisa aí. Eu falei: olha, tô focando cada momento num problema só. Porque se eu parar pra pensar em todos os problemas, eu não consigo resolver nenhum. Fato. Nenhum. Vamos fatiar esse elefante aí. Vamos aos poucos, porque senão... Vamos com calma. Calma, você tá acelerado demais. Tira um pouco o pezinho do acelerador, vamos conversar. Eu sou uma pessoa extremamente agitada. Só que é engraçado você cobrar algo que você é muito na outra pessoa. E é muito engraçado isso. Não, porque você... Calma. Respira. Respirou? Vamos lá. Qual é o problema? E fazer isso com o cliente também é muito importante. Eu sou o alvo dele. Ele chega bravo. Por telefone, ok, ele tá bravo. Agora, você quer ver a pessoa tá pessoalmente brava. Que a chance dela te enforcar ali é muito grande e você não vai poder evitar, por quê? O cliente tem sempre razão. Mas calma, só que assim, eu vou simplesmente falar assim, tratar com desdém? Não faz Mas você sabe que sentido. eu acho que as pessoas hoje têm muita coragem por telefone, pouquíssima pessoalmente? É fácil? Mas isso não é só de Super hoje. fácil. Eu acho que quando inventaram o telefone... Foi justamente entendeu? por causa Cara e disso. pau Foi justamente por beleza. causa disso. Mas assim, hoje, se você fosse... Eu não diria desabafar, mas trazer uma conversa a um cliente, assim, em relação a uma obra atrasada. O que você poderia falar para ele hoje? Imaginando que ele está ali, te olhando. O que você falaria para ele hoje? Primeiro eu tentaria levar ele para um lugar bonito da obra que já tá feito. Perfeito. Primeiro ponto. E assim, eu sempre costumo, oi, boa tarde, como você está se sentindo hoje? Nossa, já quero entrar logo para ver isso aqui, porque falaram... Não, calma, não é essa a realidade, vamos conversar, o que tá acontecendo? Foi fulano? Foi ciclano? Não, vamos conversar, vamos entender. Nossa, tá complicado mesmo. Gente, a empatia ajuda demais nas coisas. É muita experiência própria mesmo. Sim. Ajuda demais, 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 demais. Então, o primeiro fato que eu abordaria ou de uma maneira diferente, que eu já tô esperando que ele chegue muito bravo. Então, se ele chegar de boa, é lucro pra mim. Então, eu já estou me preparando pra ele chegar muito bravo. Sim. E, assim, eu preciso falar que ele tem razão sem falar que ele tem razão. Porque senão eu vou estar dando mais pano pra manga ainda. Entendeu? Então eu preciso dizer que ele tem razão, que de estar muito bravo, de estar descontando tudo em mim, mas ele não tá certo de descontar tudo em mim, que a culpa não é só minha. Sim. Entendeu? Então levo ele pro lugar bonito, tento mostrar.
pontos positivos da obra dele. Ok, tá atrasada, vou entregar com 2 meses de atraso, mas calma aí, vai ser um produto melhor, foi por conta disso. E falar a verdade. Sim, ser transparente. Muito. Isso é muito importante. Você não precisa dizer, olha, o José, ele quebrou o pé, e ó, fiquei 6 meses com o José parado aí, por que você não contratou outro então? Porque vem essa resposta também. Porque também não é simples assim, Não é simples. Mas é difícil porque as pessoas hoje, em modo geral, ninguém quer o problema, querem a solução. Então, você corre o risco de ouvir sempre, seu problema é teu. Isso Então- eu comprei, e acontece, viu? Sempre. Seu problema é Eu teu. comprei e falaram que ia entregar tal dia, vai ser tal dia. Já marquei meu... essa frase. Já marquei minha mudança. Já marquei meu casamento. Essa é a frase que eu mais escuto. Meu casamento tá marcado, vai terminar mesmo? Vai terminar a obra nesse prazo mesmo? Porque já tá tudo comprado, tá tudo na garagem do meu pai e da minha mãe. E eu já tô com o casamento marcado pra setembro. A obra entrega mesmo em setembro? Tipo isso. Muito comum. E aí, como você vai falar sim, entrega? Amigo, oremos. Dá a mão aqui pra mim agora. Vamos fazer aqui uma corrente de oração. É exatamente Setembro. isso. Senhor, Vai ser setembro. sem chuva, É isso. Olha, sem acidentes. que dê tudo certo. Acidentes. É isso. É muito comum isso, sabe? Então, assim, é você ser transparente sem sem dar mais munição ainda pra ele te Para o atacar, cliente. entendeu? E dá certo. Não é que é fácil, mas é mais prazeroso você conduzir uma conversa dessa vez. Mas a verdade vos libertará. Olha lá. Tipo, Lá tá não adianta. É verdade. Tá demais. Eu não sei A o que tá verdade acontecendo vos hoje. libertará. Tá E demais. é O que isso. tinha naquele Não, café? eu não Se sei. você Eu falar não a sei. verdade, não tem o que a pessoa argumentar, Sim, brigar, sim. xingar, reclamar. É. Tipo, ó, É que entra essa questão da empatia que você está usando, porque também, poxa, vamos usar a empatia também com o cliente, né? O cara às vezes projetou um monte de coisas, imaginou que vai entregar em setembro. Já vou casar ali em agosto para eu entrar no Setembro, vou apartamento mudar. em setembro. Ele Ou faz vou... todos os planos. Exato. Então tá só tudo que bem ele, ele ficar bravo. só que ele, porque é um exato. sonho, você tá trabalhando com o E sonho aí- da pessoa. Exato. E isso é muito mesmo. legal você trazer esse ponto também, que você tem a empatia de entender o lado do cliente, mas também o cliente precisa entender esse lado da obra. Mas, Raoni, é muito complicado porque realmente, vamos pensar assim, quando você compra, a promessa para venda é muito grande, né? Mas eu Aí acho tudo que- é lindo. Mas eu acho que tem uma outra questão aí. A gente tem uma cultura de que o cliente sempre tem razão. Não é o cliente que sempre tem razão. É, por Entendeu? exemplo, assim, se eu estou ali para comprar, e aí é verdade. Só quer Tipo assim, vender. o Então, cara ela vai vender muito vai bem o me peixe prometer mundos e fundos. Não, com certeza vai estar pronto, você não pode se Não preocupar. se preocupe, A gente nunca entregamos atrasa, adiantado. você pode marcar seu casamento sim, porque a necessidade da venda. E aí a necessidade da. Todo mundo tem uma necessidade. Eu quero acreditar, porque a minha necessidade é que se entregue nessa data, e você quer vender, então você promete que vai ser nessa data. Eu nunca ouvi falar que tinha 180 dias, por lei, o cara pode atrasar 180 dias. E aí eu, como consumidora, neste momento, falo. Fui enganada por 36 anos? Exato. 36 meses. Sim. Entendeu? Sim, é não, verdade. É porque a minha idade, não, assim, não, fui enganada não, a por vida 36 inteira. anos, Ninguém nunca me falou contou isso. entendeu? E aí eu entendo muito bem se eu ficasse puta, porque, tipo assim, eu comprei e ninguém me contou que podia. Primeiro que ninguém me contou que podia atrasar sequer da construção. Depois ninguém me conta que a empresa ainda tem 180 dias de atraso, que tá tudo bem. É aquela questão da informação que nunca é Que clara. não chega, entendeu? Não, nunca é clara. Aí que entra a questão da transparência. Então, por isso que nós estamos aqui, gente, o que esclarecendo isso pra você, minha amiga, meu amigo, meu 180 dias, consumidor. gravem esse número. Gravem. 180 dias. Importantíssimo. Por gentileza. É assim, não é sempre que acontece, eu acho que não é. Os atrasos são muito menos. Não, sim. É que, na verdade, essa questão dos 180 dias não é nem uma forma de, tô me segurando em relação a isso. Não, isso é real mesmo. Não é uma regra pra mim, pro Raoni ou pra você. Não é. É uma regra que existe. né? Que existe. Regulamentação. E, assim, se ninguém te falou isso lá atrás... Você Começou que está errado aqui também. assistindo Chaves em Pauta, você já sabe, não pode mais declarar ignorância. Ignorância. Não pode mais dizer, não sabia sobre esse fato, porque agora você Você sabe. sabe, exatamente. E ela traz, a questão da informação não clara, ela gera, assim, tumultos. É o famoso telefone sem fio. E eu costumo dizer que se tem um lugar que o negócio funciona como telefone sem fio, é no canteiro de obras.
E como que eu vou falar para os meus 120 colaboradores que a gente tá lidando com um sonho de alguém que marcou o casamento? Porque também pode ter um lado contra, mas e daí que ele marcou o casamento? Atrasou, não chegou. Aí eu tenho que ter, eu tô no meio do cliente que tá bravo, e eu também tô no meio dos meus colaboradores, que eles têm, Necessidades. sempre vai arrumar um motivo, sempre tem um motivo. Necessidades e problemas. Tô ali no meio, então eu preciso cuidar do sonho do meu cliente final, só que assim, lá atrás eu também preciso equilibrar isso. Os sonhos e necessidades dos seus colaboradores. Ah, o espírito do dono, vamos fazer como se fosse pra gente? Gente, não falo mais isso de jeito nenhum. O cara não mora ali. Não vou falar nunca mais isso na minha vida, que é pra ele fazer como se fosse pra ele. Porque eu sei lá se ele não faz pra ele de qualquer jeito, então calma aí, vamos fazer do jeito que tem que fazer? E só vamos ter a empatia mesmo de pensar que, ó, o fulano Tá esperando. tá né? esperando. E ele pagou por E isso. se você estivesse esperando, você não ia gostar. Exato. Ele pagou por isso e você também não está fazendo de graça. Você também está recebendo. Só que aí, não precisa ser grossa desse jeito pra falar que tô te pagando, tem que fazer desse jeito. Não posso também. Tenho que tomar cuidado. Então, tudo é na forma de você falar e conduzir uma conversa. Tudo é isso. Tá fácil pra você? Não, a gente vai tocando, né? É isso. Caramba, mas que bacana. E aí, entrando um pouco naquela questão sobre a construção em si, eu gostaria que você trouxesse um pouquinho para a gente as diferenças entre uma construção em bloco estrutural. Eu já vi muito cliente falando, nossa, Cara, esse eu assunto é massa. eu não confio em bloco estrutural. Tipo assim, eu tijolo prefiro, baiano, assim, tijolo de concreto. gostaria que Sem você... tijolo. Sem tijolo. Sem tijolo. Porque é uma Saquei. tecnologia que cada vez mais vem ganhando espaço no mercado. Agora eu vou ser bem TikToker e Instagrammers. Eu vi uma cola agora, que é um negócio Ai, que você passa nos esses blocos, negócios cola é e até tenso. senta em Ai, cima. gente. Verdade ou mito? Vamos lá, Luana. Todas Gente, essas paradas. olha, pelo amor de Deus, primeiramente, que se funcionasse, tava fácil de vender. Nossa, eu já tava achando que eu ia colar a minha casa inteira. Não faça isso, pelo amor de Deus, gente. Não ia usar mais Tomem uma cuidado massa corrida, com essas massa corrida, facilidades não, que se uma encontram. Uma argamassa. É a mesma coisa de eu ter uma um- baguetinha, assim, né? Eu já vi isso daí. É a mesma coisa de eu ter um prédio de 20 andares Com super bom. Viu? e uma pessoa quebrou uma parede, derrubou uma única parede lá no, sei lá, no 5º pavimento. Não, vamos falar no 10º, na metade. Tem 20 pavimentos. Lá no 5º pavimento ela quebrou uma parede de um apartamento. Desestrutura o prédio inteiro. De estrutural. Ela quebrou aquilo. Pode parecer que não, mas faz muita diferença. E eu também não vou ser negligente a ponto de dizer que se ela quebrar apenas uma parede, não tem nada a ver, não é um problema. Não é bem assim que funciona. Foi feito um cálculo para aquilo. E não é só o que eu estou construindo um em cima do outro. Quando eu construo algo, o MPA de um bloco, o que ele aguenta no térreo é diferente do peso que aguenta no último O que pavimento. seria um MPA? É o peso que ele aguenta. Aí os blocos têm que ser diferentes? Tem que ser diferente a forma de tração dele. O que ele aguenta. Faz todo sentido. Um exemplo, no térreo, tem todo 19 pavimentos Pra cima. em cima. É o térreo que está segurando aquilo. Então, lá atrás, a minha fundação, ela precisa ser muito bem feita. Aonde eu vou construir isso? Numa terra, num aterro. Esses dias um amigo meu me perguntou, viu, tudo bem comprar terreno de aterro? Mas calma aí, sim. depende do que você vai construir. Tudo bem, você pode comprar qualquer Se coisa. for uma usina de biogás. Depende do que você vai construir, tudo bem. E é engraçado, porque ele... Vai Olha construir o lixão da mãe Lucina? Tá ele tudo mandou certo. uma foto pra mim, e é engraçado isso. Mandou uma foto. E aí, o que você achou desse terreno? Legal a Bonito, foto. descampado, É, né? a grama foto tá legal. verde. E não é assim que funciona. Então é a mesma coisa de eu destruir. E aí, sobre o mito, sobre essas coisas aí. As pessoas querem muito facilitar tudo. Agilizar, né? Total. Só que aí Aquela entra cola, a questão... Aquela cola diz que você sobe uma casa terra em 3 meses. Já pensei, vou construir a minha. Meu Deus. É igual a questão de container. Chegou agora, a gente tá na A época... moda. Não, a moda é container. É.
Já pensei também, Gente, vou aqui vamos. admitir. Alguém já viu algum bairro aqui em Sorocaba que só tem casa de container? Não. Por quê? Por quê? Faz sentido isso pra você? Se tem pouca, porque não é tão barato, imagino eu. E não é muito nem barato, pelo não. preço. Eu já pesquisei. Aí ela vamos já lá. queria morar no É. container. É porque nós temos um terreninho, né? Um sitinho. Sim. Minha fazenda. A fazenda, Vamos menosprezar, não. não. A minha fazenda, entendeu? Eu tô com a minha fazenda de 1.000 metros quadrados. Sua. Você é É minha sua. fazenda. É o valor E aí- sentimental Aí eu daquilo. falei assim, o que eu vou construir na minha fazenda? Eu quero construir uma casa na minha fazenda. E construção é caro, hein? Caramba! Sim. Vamos entrar nesse assunto aí daqui a pouco. Cara, E aí eu falei, não, esse aqui tá e caro. nunca sai de moda, esse viu? aqui tá caro. Nunca baixa o preço. Nunca sai, né? Não Incrível, existe tá saldão sempre de hypado. construção. Não existe. Aí eu falei assim, eu queria uma coisa mais rápida. Aí comecei a pesquisar. Eu falei assim, um container é rápido e deve ser barato, né? Container, lata. É 150 mil com 45 metros quadrados. É um valor do apartamento normal, gente. Só que não é só o container. Tá, vou É. Você construir tem uma que casa. fazer, Eu tenho que você tem que fazer fazer a tudo. sapata. A sapata E é, chama. sim, e é Você faz tudo essa para um sapata. container. Você tem que fazer a parte elétrica, você tem que fazer a parte hidráulica, você tem que fazer a fossa, você tem que Revestimento. fazer tudo. Não, o container já vem revestido. Já vem? Já. Ele vem pronto Eu para acho que é válido a morar. gente tentar encontrar alguém do Do construção. container. É, importante. pra ser- É importante. Porque assim, é algo que eu desconheço, real, sou bem. Não, ele já leigo, vem, assim. ele já vem, tipo assim, ele vem pintadinho por dentro, ele vem com revestimento. Eu acho que é daquelas paredes de gesso que fica bonita. Sim, sim. Uhum. Vem a parte de molhado, vem com piso, assim, né? Banheiro, cozinha, Área molhada. área molhada. E aí vem com os buracos, assim. Aí você tem que fazer a sapata e construir as partes hidráulicas Caramba. que você vai plugar ali. Mas não é, assim, tão barato. Não fica muito barato. Aí também tava Tem que falando assim, adaptar tudo para um container. Ah. O meu sistema hidráulico ele vai ser diferente para um container. O meu sistema elétrico vai ser diferente para um container. Tudo vai ser diferente. mas se você pensar assim, que um container de... Não era menos, 30 metros, porque eles têm 12, né? Então, vamos supor, eles adaptam Uhum. e tal. Aí, 30 metros quadrados, 150 mil. 150 mil para 30 metros quadrados, por 150 mil, eu construo uma casinha ali de uns 70, 80 metros quadrados, com o mesmo dinheiro. Você Por que compra que um eu vou apartamento fazer? na planta de 2 Mas quartos. eu tô pensando em construção. Sim, tipo sim. assim, se eu for construir, fazendo assim uns comparativos, aí eu pensei assim, não, então eu vou pesquisar uns chalés. Chalé de madeira. Também caro pra caramba. Aí eu pensei em blocado. Fui pesquisar blocado. Mesma coisa. Falei, gente, tá teoricamente, se eu tirar ela do chão em alvenaria comum, no fim das contas pode sair mais barato. Custo-benefício. Custo-benefício. Exato. E aí vocês falaram a questão de alvenaria estrutural, né? Quando você pensa numa reforma, você quer derrubar tudo. Você quer derrubar tudo. A questão estrutural, ela é muito isso. Eu tava falando sobre o térreo lá, o quinto pavimento, tirar uma paredinha e pensar que aquilo não vai fazer diferença. Não, aquilo foi friamente calculado e sim, faz diferença. E o transtorno que dá quando você tá dentro de um apartamento e você derruba uma parede que não deve derrubar, é um transtorno absurdo. Você precisa contratar um engenheiro estrutural. Tem que ter uma RT pra Não, fazer isso. já começa que a RT você não pode derrubar qualquer parede. O fato de você ter um documento técnico não significa Que possa. que você pode derrubar uma parede que não deve derrubar. Não, isso é bacana, é bom Sim, o cliente sim. se atentar a isso, porque às vezes o cliente ele acha assim que o engenheiro me deu RT, eu posso fazer tudo, e não Não. necessariamente. Eu, inclusive, isso é uma coisa minha mesmo, quando eu pego qualquer tipo de serviço que eu tenho que emitir uma RT, uma anotação, né, de responsabilidade técnica, eu não simplesmente dou a RT. Eu quero acompanhar, eu quero saber o que você vai mexer. Entendi. Tudo bem que eu só quero que você dê uma RT para mim, porque a síndica que ela exige que qualquer reforma que eu faça, eu precise de uma anotação de responsabilidade técnica. Toda reforma precisa. É muito, assim, eu dizer que sim, eu não posso dar certeza para isso. Eu acho necessário, mas Não, tem síndicos que não Não autorizam, que não Dependem pedem. Depende muito da do complexidade do da condomínio. reforma. Se for, Não é pela complexidade, não. Talvez seja um pouco por falta de conhecimento mesmo. Porque Ah, é é? extremamente necessário. mas uma Aquilo te garante. uma reforma, se eu quiser, por exemplo, assim, não vou mexer em parede, não vou mexer em nada, vou trocar a pia da cozinha.
Tem Precisa? síndico que exige. Tem condomínio que... Eu falo síndico porque, assim, quando você tem a construtora executou todo o serviço e deu lá na mão da síndica todo o manual, e você, como proprietário, você tem acesso ao manual do proprietário, que fala o que você pode, o que você tem garantia, o que você não tem, e quando passa a chave para a síndica ou para o síndico, ele fica responsável por aquilo. É o síndico que precisa saber se no apartamento 51, por exemplo, está tendo uma reforma. Ele que fica responsável por isso. E quando eu digo que muitas vezes é ele que dita as regras, que para ele pode sim fazer sentido ter que ter um documento técnico para a retirada de uma bancada de cozinha. Entendi. Por quê? Porque quando eu tenho, e faz todo sentido isso, quando eu tenho uma RT para o apartamento 51, o 41 que está embaixo de mim, eu posso ter uma acústica sensacional, mas algum barulhinho de martelete ele vai ouvir. E se eu tô no banheiro arrancando um piso e o sistema hidráulico é totalmente ligado ao meu vizinho de baixo? Vou comprometer a sanca que o meu vizinho do 41 fez, todo bonitinho lá, só porque eu arrebentei um caninho e passou a impermeabilização não estava muito bem feita, justamente pontual, e eu já prejudiquei meu vizinho de baixo. Então tem muitos síndicos que, justamente para não ter esse tipo de dor de cabeça, eles exigem a anotação responsável técnica de qualquer tipo de serviço. Pensando por esse lado... Uma bancada, você pensa. Faz Como que eu sentido. coloco uma pia? Eu não tenho que colocar uma mão francesa? Eu não furo a parede? E se eu quiser trocar? Eu quero que a minha pia vai ser um pouquinho menor, eu vou furar aqui de novo nessa mão francesa aqui. E se passa uma tubulação bem ali? E essa do piso também é real, do tipo, quantas vezes dá vazamento no apartamento É de baixo? comum, gente. Lá em casa, na casa que eu morava com a minha mãe, Sim. O tempo todo. Não, a gente fez o gesso. Essa bufada Não, foi essa maravilhosa. ela suspirou, gente. Não, a gente fez o gesso umas 5 vezes. E, teoricamente, o vizinho de cima resolveu o problema todas as 5 vezes. E onde é que tá o problema, então? E é isso que eu falo de surpresa. Brasil, E é não isso é que eu legal. falo de surpresa. E a questão da água e gesso são diferentes. A gente tá falando, você citou o gesso, né? Água e gesso são coisas que um é do outro fácil. Fácil. Então, assim, tem síndico que ele vai pedir. Seu buraco no Exatamente. banheiro não é legal. Não é. E aí, então, tem síndico que, ao invés de falar, isso pode, isso não pode, dou logo que precisa um documento, porque aí ele vai ter que, de qualquer forma, se responsabilizar, e aí eu tô seguro. E síndicos, façam isso, porque, primeiro, que vocês vão garantir que eu faça muita RT, segundo, que é importante até pra garantir... Menos dor de cabeça, Sem dúvidas. menos problemas, Sem menos dúvidas. menos brigas condominiais. Menos brigas Tá, com não, vizinhos. mas ela não me respondeu a minha pergunta. Ai, Jesus, qual? Vamos lá. Tijolo. Qualquer um. Sim, Qual é melhor? não existe um melhor. Não existe melhor? Não. Tipo assim, se eu falar pra você, eu vou com tijolo baiano, eu vou com tijolo de concreto, tanto faz. É porque a questão do de concreto, ele aí vai pra onde você usa. Não faz sentido eu construir uma casa de 150 metros quadrados e comprar bloco estrutural. Por quê? Porque não faz sentido, é muito mais caro. É muito mais caro. O bloco o estrutural que você fala é esses blocos... É, o cinza mesmo. O cinza, 2 aí, buracão. aí depende. Aí eu tenho de 2 buracos, como você Você falou. consegue diferenciar pra gente bloco estrutural e a alvenaria com coluna e viga? Só pro cliente que está assistindo. O estrutural você não pode fazer nenhum furo. Você E pode aí? pregar um quadrinho na parede. Olha o exemplo que eu costumo dar. Essa semana passada, um cliente me perguntou: posso colocar uma rede na minha varanda? Boa pergunta. Aí você pensa. E o empreendimento onde ele mora é de bloco estrutural. O que eu respondi pra ele? Pra ela, na verdade. Foi ela e o esposo dela que me mandaram mensagem. Falei: Lu, o que acontece? Quando você vai furar pra você ancorar uma rede, Não tem suporte de fixação, não é? e você precisa, então, automaticamente ir fundo na perfuração dela. Uhum. E eu comprometo metade do meu bloco. Foi a forma que eu consegui explicar pra ela o motivo dela não poder Por uma rede. ter uma rede. Porque aí você pensa, já comprometi metade do meu bloco estrutural. Porque um preguinho, um quadrinho,
ele não vai nem passar da primeira camada. Ele fica só no Vou ser reboco. sincero, você não vai conseguir nem pôr, tá? Porque vai ficar caindo vai e ficar não vai dar certo. não faz sentido. E aí ela vai colocar a rede dela. Colocou a rede dela. Fixou lá nas duas pontas. Já pegou metade do meu bloco. Aí ela vai deitar nessa rede. Vamos supor que a Lu pesa 50 quilos. Meu marido pesa 90. A gente já tá falando de 140 quilos. Na rede, que já está de um lado e do outro, com um bloco comprometido. Ah, quer dizer então que eu vou destruir o prédio só porque eu furei? Não, não é isso. Mas, até uma questão, a gente não constrói as coisas para que não durem. Eu quero que elas durem. E para que elas durem, vamos furar onde tem que furar e certo, né? Preservar. Exatamente. Então, assim, a diferença, para ser bem, assim, bem simples, é exatamente essa. Quando eu comprometo metade do meu bloco estrutural, isso acaba... Ó, Lu, mas por exemplo, para quem vai construir casa, aí, Ronito, vamos quebrar essa. Se eu vou construir uma casa, Uhum. uma casa ali de uns 100, 150 metros quadrados, o que você, como engenheira e mestre de obra, recomenda de material? Tijolinho americano mesmo. O baianinho. O baianinho. Ah, falei baiano, desculpa. Baiano, exatamente. Mais barato. É mais barato, você vai poder furar quantas vezes você quiser. Não vai garantir que, a não ser que você construa aí 5 andares. A gente tá falando de 2 andares. 2 andares ou 3 andares. por ano. Ok, tudo bem, ok. Fazendo bonitinho toda a parte de armação. Não tem A problema. armação seria as vigas e as Isso, colunas. exatamente. Não é um problema. E hoje as pessoas fazem tudo muito quadrado ou retângulo, porque hoje tem a questão do drywall. Você não precisa... Rebocar tudo. Não, você separar um ambiente do outro de drywall mesmo. Aquelas paredes você de faz gesso. só o caixote e depois você vai separando. Mas e a acústica disso? Aí entra outro detalhe, né? Não temos. Não temos, Não, né? não temos. Privacidade, pode ter Não, lembranças. não temos. Traz Mas é um muito pão duro, prático. Faz aí uma paredinha, Constrói né? bonitinho. Só que assim, eu trabalho onde... Eu trabalho num lugar onde eu posso destruir uma parede. Eu dou essa opção. Que aí é a parede de vedação. Não tem amarração nenhuma. Eu não tenho, como a gente chama, eu não tenho bloco grauteado. Que vamos chamar o grout aí de um concreto mais duro. Uhum. Usar bem esse palavreado. Não tem ponto de grout nesse lugar. Então não tem problema Quebrar. eu derrubar. Só que eu já estou te avisando que essa parede aqui, até a acústica dela, quando você bate nela, numa parede onde é de estrutura, o barulho é diferente de quando você bate numa de vedação. Totalmente diferente. Tá bem diferente. Totalmente diferente. Eu já fiz esse exemplo pra vocês, né? Eu falei, gente, essa parede aqui pode... Eu não vou nem te mentir que eu já tentei colocar cortina numa viga de estrutura, não consegui nem furar. Acabou com a broca da minha furadeira. Queimou a broca lá e vai ser assim. E eu não consegui pôr E meu que bom. blackout. Que bom. Que bom que você não conseguiu. Mas, então, essas coisas. Só que, assim, lá atrás que você perguntou em relação a essas coisas, essas colas que aparecem, gente, não faz sentido. Não funciona. Não funciona. Não funciona. Porque a quantidade de... Aí, realmente, a propaganda vai economizar água, vai economizar dinheiro, vai economizar material, mão de Sim. obra, nananã. Até as crianças passam lá, né? Sim. E vai empilhando. Se fosse assim, seria tudo mais fácil. É igual quando eu te falei do drywall. É uma opção. A maioria das pessoas usam. Aí, qual foi a sua pergunta? Qual a acústica? Tem acústica? Não. Mas é que eu penso na privacidade, né? Se eu vou construir uma casa E pra tá eu morar, certo pô. isso, e tá certo. Eu só tô querendo dizer assim que as pessoas querem facilitar. E sim, existem essas coisas. Ela vai ser esteticamente. Ok, bonitinho. Mas isso, que sentido faz isso? Que peso que eu vou aguentar nisso? Não funciona. Tudo tem o seu ônus e o seu bônus, né? Sim. Então, Eu nesse quero sentido- construir algo pra durar? Vou fazer uma casa de 150 metros aí com essa cola? E, gente, hoje em dia existe steel frame, né? Que é aquele que vem toda a ferragem, tudo bonitinho, pra você só revestir. Sim.
Então, façam isso, não comprem a colinha. Você não compre a colinha, viu? Ah, não, eu tô aqui Você não Na compra verdade, a colinha. Gente, eu tô aqui pesquisando como é que nós vamos construir a nossa fazenda. É Siga a cena container. dos próximos É capítulos. container. Eu vou aqui usar esse Chaves em Pauta. É, Na verdade, pra- é pra eu descobrir tudo que eu preciso saber pra construir então. na minha fazenda. É isso. É isso. Luana é a primeira, entendeu? Então, Já eu descobrimos vou que tentar tijolo olhar. baiano é... Vale a pena. E voltando nessa questão do bloco Vai, besta, estrutural... pergunta da sua fazenda. Não, depois. A gente já chega lá. Não, tem um projetinho, viu? Quanto que fica pra construir uma casa de 100... Essa pergunta também é muito comum, viu? Manda do nada, chega uma mensagem, viu? Quanto que fica pra fazer um projetinho de 150 metros? Existe um padrão? Não. Existe da onde? Existe qual a Tudo. cidade? Eu não existe... falo absolutamente... Tá, beleza. Aonde? Quero ver o terreno. Onde é que a gente vai construir? Tudo isso. Declive, aclive... Tudo, Tudo muda, né? tudo. Tudo Caramba. muda. Eu tenho que fazer um estudo do terreno. Qual que é o tipo de terreno? A não ser... Agora, olha eu de Ah lá. gera aqui de novo, Não. né? A não ser que você vai fazer só em cima da... Eu não sei como é que chama isso. Quando... Tem muita gente fazendo isso aqui em Sorocaba, tá? Ah. Não... Tem muita gente... Tem muita gente... Não, que fica larando o olho dos meus... Onde foi esse barulho? Foi aqui? Por exemplo, assim, tem muita gente que não faz mais fundação. Só faz uma... É sapato? Chama? Sim, só que de qualquer forma existe o estudo do solo. Porque se fosse assim, seria fácil eu construir uma sapata em qualquer lugar. Então, mas E não estou dizendo teoricamente, que as isso pessoas não fica fazem cada isso, fase, tá? Mas faz. está errado. Eu preciso entender. E quando eu falo que eu estou falando eu, e todos os engenheiros, na verdade, deveriam fazer, arquitetos, pessoas que têm um mínimo de bom senso, antes de passar qualquer tipo de Orçamento via WhatsApp. profissional da área, gera muito menos transtorno se eu, de fato, ir visitar o terreno e entender. É que é muito mais cômodo, né? Eu cobrar R$1.000 para fazer uma RT e não fazer nenhum acompanhamento de obra. Mas aí é sobre as outras pessoas. Eu estou dizendo que não acreditem nisso, entendeu? Não é legal. Cliente, não acredite nisso. Não, porque se o documento ele existe para te dar justamente uma garantia do que você está construindo. E assim, gente, fazer as coisas tudo na pressa... Não vai. É válido dizer que... É que é área rural, e aí... São vários fatores, Por isso né, que o pessoal que fala, vão contribuir. não faz diferença, faz Não, sapato e faz constrói em total. cima. Até dá o primeiro problema. Mas mesmo Não sendo... tem problema até dar o primeiro problema. Mesmo sendo a área rural, mesmo sendo... O que vai determinar ali é o tipo do solo. Totalmente, gente. Qualquer coisa, qualquer detalhezinho vai mudar o projeto. Quando eu vou construir um prédio, existe um laudo de vizinhança. Eu preciso saber como é que foi a construção do meu vizinho. Preciso entender. Por quê? Porque eu sou enxerida? Também, mas não é só isso. Eu preciso entender como é que ele construiu aquilo, porque eu vou começar a construir um prédio ali, nem que seja um prédio de 5 andares. Se a dele estiver mal feita, a hora que eu subir o meu, a dele cai. Choveu. E o muro que eu dividi da obra de um lado para outro. Eu não impermeabilizei aquele muro, não fiz muito bem a fundação daquele muro. E aí, o ferro que era para eu usar de tanto, o aço que era para usar de tanto, eu não usei como eu deveria usar. Gente, acontece. Pode não acontecer daqui 2 anos, mas em algum momento vai acontecer. E aí o prejuízo é maior. E aí entra a questão do documento técnico. Existe uma validade, obviamente, mas é uma responsabilidade. E a gente estudou para ter essa responsabilidade, sabe? O arquiteto, o engenheiro, eles estudaram para isso. Aquela que é velha, né? Lembra daquela vez? Que Construíram eu o te falei, apartamento também, com aquela areia da praia, Então, né? Aquele que se assinou... A areia da praia é Mas ótimo. viu, em Santos, vamos falar sobre Santos? Vocês já foram na praia de Santos e você vê os prédios tortos. Os prédios são tortos, tenho certeza que alguém que tá assistindo a gente aí... Toma cuidado. Já viu que o prédio em Santos... Não fui eu, tá? Só pra deixar claro, eu falei que eu trabalhei em Santos, não fui eu que construí o prédio de Santos torto. Mas isso é por quê? Por causa da fundação? Sim, movimentação, areia, peso, é tudo isso. No Rio mesmo, há alguns anos atrás, teve prédio que caiu, foram investigar, usou areia da praia. Tipo, Você achou que ela tava brincando, a granulação, né? a granulação que você usa na hora de você bater a sua massa, fazer seu cimento ou fazer a sua construção, muda a resistência. Muda a resistência do prédio. Traço, exatamente. Caramba. E isso é muito real. Tá muito dura essa massa aqui, vamos colocar mais um pouco de água? Não. A mesma resistência que eu uso de concreto pra fazer
sei lá, uma laje de que não vai nada em cima é totalmente diferente da resistência que eu uso para fazer uma calçada. E aí, por isso que prédios Totalmente. caem. Porque as pessoas não... Por exemplo, assim, o engenheiro que é o O irresponsável da obra, que só assinou e largou. Não acompanhou. E De delargou. qualquer jeito. E aí, até teve gente que morreu nesse aí, que caiu. Quem é o culpado? O engenheiro responsável. E assim, conheço Engenheiro de inclusive, tá? E ele Tiago, é o nome processado. dele, que ele não exerce mais a função dele, ele é engenheiro formado, ele deve ter os seus 40 anos, ele é engenheiro formado, e por causa de um problema disso dele simplesmente sair assinando. E tudo bem falar o nome dele, porque ele conta essa história e ele dá esse seu testemunho. testemunho. Justamente, gente, não Do que faça não isso, fazer. porque ele até hoje, Responde ele legalmente. responde, exatamente, e responde, E se tá? alguém morrer? Não, é o que a gente fala muito isso em obra. A gente vê a pessoa sem EPI, pular 3 metros de altura com um cinto, sem cinto. Fulano, desce daí, precisa colocar, eu não tô nem falando de altos não, tô falando, vamos falar 3 metros. Fulano, desce daí, pra colocar o cinto, pelo amor de Deus. Coloca o cinto, Porque se eu o não quero fulano sair cai- presa daqui. É muito real isso. Não, até A as nossa coisas mais responsabilidade banais, capacete, que às vezes a pessoa Tudo. acha, só o capacete é nada. A bota. É, Pronto, a bota. E é engraçado, porque eu fiz uma dinâmica na obra semana passada, justamente sobre isso, a gente falando de acidente. E o fato de você usar os EPIs não significa Que o acidente não vai acontecer. Só exato. significa que você não vai morrer. Ou Ou que minimizar. ok, não ok morrer. vou tentar Mas minimizar. pode ser que morra também, Mas não perde um Mas, pé. pô, entendeu? Você vai morrer, mas você vai morrer com os 2 pés. Não, mas é... Meu Deus, Jesus. Ué? Não, mas é no sentido assim, o fato de você ter o EPI não significa que não vai acontecer o acidente. Mas vai amenizar, né? Entendeu? A bota. Eu já tirei, sim. Prego. Da bota. Que só a pontinha pegou no pé. Só se que fosse assim, um sapato, é uma grossura, a gente tá falando uma de... borracha de... Entendeu? se fosse um outro sapato normal, teria... Se tivesse desfilando de sapatilha, E aí entra outra questão também. A gente fala muito sobre a sapatilha. É sapato fechado. A gente fala, visitar a obra é sapato fechado. não. Aí é a pessoa vai de bota. sapatilha. Gente, sapatilha... Outra coisa, sapatilha não é sapato fechado, tá? Porque o sapato fechado, ele engloba no sentido de ir até... O peito do pé. não, a canela. Então, Tornozelo. Tornozelo, Não, mas aí se tornozelo. pensar, os tênisinhos hoje, os slip-on, não é Não. considerado sapato Não. fechado. E é legal você Não. tocar isso nesse assunto, Nossa, eu porque tô aqui achando que eu tô com meu sapato fechado. Não, deixa eu ver. Não, esse seu sapato não é fechado. o- Não é fechado. Se você Esse fosse na não minha é obra, fechado. você não entraria com esse sapato. E é legal você falar isso, porque às vezes o cliente ele questiona. Questiona. Qual a necessidade disso? Por que eu tenho que colocar um sapato? Por que eu tenho que estar de calça? Por que eu não posso ir com o meu colar, meu cordão de ouro? O que eu mais faço na obra é falar, viu? Arranca esse colar do pescoço, senão eu mesmo vou te enforcar com ele. Tô ali abaixado. E é assim, tem que ser nessa forma. A gente tem que usar exemplos Choque. extremamente radicais. Abaixei pra pegar alguma coisa no chão, tinha um ferrinho lá que enrosquei meu pescoço. Pode acontecer. O cliente tá passeando na obra e tá com um colarzão. O sapato dele, o tênis dele desamarrou. Abaixou pra amarrar, enroscou e acontece. Acontece. Quando você menos espera, né? Acidente. É acidente. É acidente. Temos mais perguntas para a Luana? Olha, a gente chegou numa situação em que eu fiquei agora um pouco... É uma explanação muito boa dessa menina. E a gente ia brincar com você assim, Tudo. Luana, um tijolo. Ai, meu Deus. Jogo Baiano. de perguntas rápidas. Baiano. Vamos lá. Baiano. Perguntas, um tijolo. Baiano. Concreto armado ou usinado? Usinado. Bloco estrutural ou vigas ou colunas? Estrutural. Tem que construir pra durar. Pra sempre. Muito E sem mudar as coisas de lugar. Revestimento, agora essas placas de gesso ou massa mesmo? Depende. Hum. Isso depende muito do ambiente que eu for usar. Ou a placa de gesso, tudo bem de eu fazer uma divisão num closet.
Mas aí agora eu preciso fazer a massa, preciso de uma acústica, levantar uma parede de vedação, colocar ali um reboco sobre reboco para dar uma acústica bem boa. Meu vizinho do lado, quarto com quarto. Vai depender então da necessidade. Depende da necessidade. Casas isoladas ou geminadas, já que nós estamos falando aqui de acústica? Eu gosto de geminada. Eu gosto. Sério? Usando o duplo reboco, para ter uma acústica legal. Que legal, interessante você Eu falar isso, porque é algo que a gente observa até um certo preconceito na Eu gosto. É lógico, gente. A maioria das Parede, brigas condomiais, sei lá o quê, Eu gosto de os casa barulhos. geminada. E minimiza bastante a questão da acústica. Totalmente, É? totalmente. Inclusive, é um dos testes que muitos clientes fazem, dar o socão na parede quando eles vão visitar o apartamento deles. O fulano tá ouvindo de tal lado? Não, não tá. Diferente, se eu colocar um martelete, ele vai ouvir, obviamente, Sim, né? Você não vai bater um prego, né, gente? Gente, vamos, né, senso. Mas você pode ter, assim, uma discussão ali conjugal, E tá ou tudo um bem. momento mais E acalorado. Tá tudo bem. A dupla camada de reboco seria uma camada a mais de reboco. Exatamente isso. Exatamente Bacana, isso. Interessante. Bacana. E aí, ô, de frente com a Gabi? Porcelanato ou laminato? Porcelanato, sem sombra de dúvidas. E o frio? mesmo? Não, é que o frio também é. É que ele falou porcelanato. Não. O frio que eu digo assim, mas porcelanato não é mais frio que laminado? Só que eu gosto de passar pano com pano molhado. E água bom. e laminado não funcionam. Se for pra escolher entre laminado e algo que pareça laminado, vinílico, que aí eu posso passar Passa o o pano pano e molhado. continua. Eu Ou gosto seja, de limpar mesmo. Mas então vai depender um pouco Ali é gosto da... pessoal, exatamente. Ela gosta de jogar água, Eu entendeu? gosto de Eu não vou jogar passar água. pano, eu vou Faz- jogar água. Se Eu a gosto. pessoa faz uma limpeza seco, tem um robozinho ali, então é válido laminado. E não limpa, né? Vamos Não, entre nós que você não limpa. viu minha brincadeira. Pelo Você amor não de gosta Deus. de passar pano, eu gosto de jogar Eu água. gosto de Jogar jogar água. água, entendeu? Então, Eu gosto. então ali... É que também, dependendo da marca do laminado, ele aguenta mais também. Não é só por isso, aguenta. Não tô dizendo que assim. É que eu, Luana, prefiro. Sim. O que acontece? É que Sorocaba É não é inevitável uma que eu cidade derruba. fria, mas eu tô pensando numa cidade fria. O que você Sim. recomendaria? Uma cidade fria? Tudo bem o porcelanato. Tudo bem o porcelanato, mas aí sei lá, eu colocaria Tapetes. móveis também, mas móveis que ocupem mais espaço pra ficar mais aconchegante, sabe? Nesse sentido. É que eu gosto de andar descalça, né? É complicado. Mas eu gosto de porcelanato. Ok. Tem um acabamento porcelanato de verdade, não aqueles que imitam o porcelanato e acaba fazendo raiva na hora de assentar. Ok. O que seria fazer Fazer raiva na hora de raiva, sentar? uma caixa contém 7 peças e as 7 peças são Não se diferentes encaixam. uma da outra. E aí eu preciso ter ali, né, o porcelanato. Você já pensa porcelanato? Nossa, o porcelanato eu preciso. Nem tem. Ele é grosso, né? Não, eu digo na separação ali, eu não preciso nem colocar. Rejunte. Não, nem tem, mas não. Esse você precisa colocar 5 centímetros porque um lado não combina com o outro. Então, não existe porcelanato bom por R$29,90. Não existe. Muito bem. Foi muito bom. Fiquei, assim, muito Satisfeito? bom. Fiquei satisfeito Que bom. com sua explanação aqui conosco. Você não tá pensando em comprar um porcelanato de R$29,90 pra sua casa, né? Não, agora não mais. Agora não mais, eu entendi. Agora não mais. Já cancelei a compra, acabei de Foi. mandar mensagem pro vendedor aqui. Exatamente. Mercado Livre. Não Cancela dá, a entrega. cancela a compra. Parei por aqui. Que legal. Luana, muito obrigado, viu? Você trouxe aqui diversas Gente, dicas, ó, tivemos dicas de reforma, explanações. dicas de construção. Tudo. como valorizar seu funcionário, mesmo que ele seja só um peão da obra, como não tratar, Empatia. como tratar, como receber críticas, como melhorar sua comunicação. Exato. Tijolo baiano, vigas, Tudo. tudo. Tivemos Tudo. aqui uma aula sobre Caramba, construção quanta civil. história. Bastante, Inclusive, né? eu vou mandar uma foto da minha fazenda pra Luana me dizer. Faz um projetinho. se eu- Todo mundo dá um projetinho. Quanto que você cobra Quanto você cobra assim projetinho? pra uma construção de Ai, 150 meu Deus. metros Meu pra Deus, minha é bem fazenda? assim mesmo. E aí vamos ver o que ela responde e eu conto pra vocês nos próximos episódios. Segue o projeto. Luana, muito obrigada. Obrigada a Raoni. vocês. Muito Gente, obrigado. papo gostoso. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, de novo, deixa aquele like. Compartilha essa live. Aliás, Curta essa bastante. live, olha como eu tô viciada! Essa live, meu Deus. Compartilha foi esse automático. podcast com quem você acha que Próximo merece passo, esse conteúdo. talvez.
Logo teremos ao vivo. Live, com certeza. Mas espero que você tenha gostado. E em breve convidaremos você novamente. Muito obrigada pelo convite. Falei pra você quando você me convidou. Fiquei muito feliz por isso. Gente, É na muito próxima eu vou gostoso. abrir aqui o projeto da minha fazenda e vamos ver como é que é online, Luana, né? né? Ao Dá vivo, uma consultoria. ao vivo, Vou explicando. Não, mas é legal isso, porque, igual você falou, 180 dias, né? Ficou muito cravado nisso. É importante a gente tirar essas dúvidas. Sim, isso é É muito bom. importante porque... E a questão de um documento também. E não é o preço das coisas, né? É o valor delas. É o quanto aquilo é Perfeito. importante mesmo. E o quanto vale, né? Tanto do cliente quanto pro profissional também que o cliente está contratando. Legal. E para finalizar, então, pensando naquela menina que está pensando em ser engenheira, que dica você daria para ela? Continue sonhando porque uma hora concretiza, entendeu? Meu Deus! Hoje nós estamos demais! Vamos com esse barulho! Vamos edificar as nossas vidas, entendeu? Ai, E meu concretizar Deus. os objetivos. Exatamente. Meu Com Deus! essa nós Você vamos- gostou, né? com essa Você vamos gostou, embora. né? Ah, Você gostou, né? Hoje o Raoni não conseguiu fazer Não, uma piada. não, Acabamos tá com a raça péssimo. dele. Tá péssimo. Gente, um beijo. Beijo, gente. Muito obrigada. Brigadão. Tchau. Tchau, tchau.